O artigo que a gente leu essa semana, né, para essa reunião, se chama Teologia Natural. É o único artigo desse ano que está em inglês, então acho que isso pode ter aí afastado alguns ou dificultado para outros, mas, no geral, a gente consegue aí entender um pouquinho da mensagem do autor. O autor do artigo é Rodney Holder, né? Então ele é cientista, foi cientista e reverendo, então ele tem uma carreira dupla aí, uma carreira na ciência ligada à astronomia, e uma carreira astronomia, mas ligada também à matemática, física, né, principalmente matemático. O Holder tinha formação inicial em matemática e também fazia parte do corpo eclesiástico, principalmente reverendo, né? Não sei exatamente, provavelmente na igreja anglicana. Tá? Eu coloquei ali do lado, né? Na descrição do autor tem duas siglas ali, FIMA, que quer dizer que ele era fellow do Instituto de Matemática, e o FRAS, ele era fellow da Sociedade Astronômica Real, né? Ambos da Inglaterra, do Reino Unido. E esse é um dos Faraday Papers. Vamos lá. Aqui, pessoal, uma pequena amostra da produção bibliográfica do autor. Então, ele escreveu aí em relação à ciência e fé, né? Então, o primeiro livrinho que a gente tem aqui, dá para ver o ponteiro ali, Michael? Esse primeiro livrinho, ele trata sobre os limites da ciência, que é um tema bem interessante. Quando a gente vai conversar com fé e ciência, a gente precisa saber quais são os limites. Outro livro, Deus, Multiverso e o Tudo. Então, aqui ele fala sobre multiverso, que é uma hipótese de que existem vários universos. Big Bang, Big God, né? Então, Teologia Natural, esse livro. E o da direita eu deixei maior, porque ele é a base desse artigo. Esse artigo, então, ele faz referência básica a esse livro, né? Que diz os céus declaram, e fala sobre a teologia natural e o legado de Karl Barth. Tá? Então, Karl Barth vai ser um dos autores aí que ele cita no artigo. O objetivo do artigo, então, ele deixou claro que é discutir qual é o fundamento / princípio pelo qual a teologia natural é uma busca cristã válida. Então, isso foi um objetivo interessante. Eu gostei do artigo porque ele não entrou na teologia natural, de certo modo, assim, falando sobre os métodos, o que ele faz, quais são as conclusões, mas é um passo anterior. É um passo para discutir assim, será que a teologia natural é um empreendimento válido do ponto de vista cristão, né? E aí a gente vai entender melhor por que desse objetivo pelas críticas que a teologia natural recebeu, principalmente século XIX e século XX. Tá? Então, mas para deixar claro, o objetivo é esse, ele quer discutir o fundamento da teologia natural. A tese que ele apresenta no artigo, eu coloquei aqui, já sintetizei aqui, e mostro no final de novo. Tá? Então, basicamente, a tese é a autorrevelação de Deus nas Escrituras é tudo o que importa. A Bíblia declara que há conhecimento de Deus a ser obtido observando a natureza. Tá? Então, ele deixou claro que a Bíblia é a autoridade, né? E que se a Bíblia diz que tem algum conhecimento de Deus a ser obtido através da natureza, então seria para o cristão uma coisa viável a se fazer. Ele montou o artigo, né, principalmente em dados históricos.
Então, ele faz uma breve história da teologia natural, e aí ele conta sobre esse teólogo, que ele rejeitou a teologia natural. Tem um outro teólogo, e aí baseado na Bíblia, principalmente. Então, ele discute bastante, boa parte do texto ele fala sobre a teologia natural e a Bíblia. Esse é o cerne do argumento. Né? Então, o cerne do argumento do artigo é que a Bíblia mostra um caminho de teologia natural e, portanto, né, é uma coisa justificável para o cristão. E depois da crítica do Barth, como que a teologia natural se desenvolveu a partir de então. Né? Então, ele segue essa linha, uma linha histórica, para mostrar que a teologia natural é um campo, um empreendimento legítimo, né? Para os cristãos conhecerem alguma coisa de Deus. Né? Então, eu incluí um tópico aqui que é a definição de teologia natural. Então, o autor ele pega uma definição que ele citou Maguire, acho que assim pronuncia, que é a seguinte: teologia natural é o conhecimento de Deus acessível a todos os seres humanos, sem recorrer a nenhuma revelação especial ou supostamente sobrenatural. Então, é aquilo que, teoricamente, né, a gente encontraria acessível a todos, ou seja, na natureza, né? A teologia natural está relacionada com o que nós podemos saber de Deus, sendo apenas seres humanos e pensando sobre o mundo, sem qualquer tipo de revelação especial, e a ciência tem sido frequentemente usada para esta disciplina. Né? Então, aqui a revelação especial é a Bíblia, são as Escrituras, e o que ele diz é que a ciência, de muitas formas, é usada para ter esse conhecimento do mundo. Né? Então, essa é a definição que ele apresenta. Bom, o histórico em si, né, ele é muito sucinto, e eu também vou ser muito sucinto, só vou citar a linha. O que eu acho que tem que ficar claro aqui é que a teologia natural ela não é nova, né? Ela já tem uma percepção de que existe uma divindade na natureza. Né? Essa que é a origem da teologia natural. É as pessoas detectarem que existe um Deus, uma divindade que estrutura o que está na natureza. Então ele cita o pensamento grego clássico, cita a obra de Santo Agostinho, que faz referência à teologia natural. Então isso ali por volta do ano de 410, Tomás de Aquino e João Calvino, mais recente, né, nas Institutas. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, inclusive no artigo ele não detalha muito, mas só para a gente ter essa noção aí. O que ele chama atenção? Que essa teologia natural antiga, clássica, ela é principalmente motivada para fornecer razão e argumentos para acreditar em Deus. Tá? Então, tudo que o pessoal fala, assim, Tomás de Aquino, principalmente, né, que tem lá as 5 vias, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, são todos pontos ou argumentos para dizer assim, olha a natureza, né, e a partir da natureza só pode ter sido um Deus que estruturou isso aqui, só pode ter sido um Deus que deu um propósito. Né? Então, a abordagem da teologia natural era mais geral. Tá? Então, isso que ele quer chamar atenção aqui. Por quê? Porque a segunda fase da teologia natural, ela tem uma mudança. Ele chama, né? Ele chama atenção para essa mudança, que é de argumentos gerais de teologia natural. Agora a mudança vai para argumentos particulares, específicos, né? E ele atribui essa mudança à pessoa de William Paley.
né? Ele tem uma obra chamada Teologia Natural, que é de 1802. William Paley é famoso pela analogia, ou pela metáfora do relojoeiro, né? Ou pelo relógio. Você está andando lá no meio do mato, no meio do nada, encontra um relógio. Esse relógio ele é todo complexo, cheio de peças e funcionamento bem afinado, e você pega ele na mão e você supõe que existe alguma mente inteligente por trás que fez o desenho disso, né? Então ele faz esse exemplo do relógio, ele pega e busca explicar, pegar como exemplo o olho humano, né, que é uma estrutura complexa, para dizer que é uma estrutura tão complexa que alguém precisa ter pensado naquilo, né, para ter feito aquilo, tá certo? E é importante destacar isso aqui, porque essa teologia natural do Paley é a teologia natural que dá uma tensão com Darwin, com a evolução, né? Darwin lia William Paley, e o contexto do Darwin, né, principalmente do deísmo, levava ele a pensar nessas linhas, a teologia natural como argumentos mais particulares, né? Então vê nas estruturas, né, aquela complexidade, qual é o propósito daquilo, ou adaptação de um organismo para uma condição, como, né, uma mente inteligente por trás, tá certo? Porque a teologia natural antiga, antes de Paley, era mais geral, e aqui ela é mais particular. Então aqui eu fiz a síntese, né? A teologia natural, forma geral, forma particular. Tá? E ele também assume, ou coloca o ponto seguinte, que a teologia natural geral, né, principalmente, ela é preliminar para a teologia revelada, ou seja, tanto historicamente, os povos, antes de ter contato com a revelação específica, né, a Bíblia, eles tiveram contato com a natureza. Tá? Então, a teologia geral, que é essa forma de contato com a natureza, né, ela é preliminar, ou ela é né, uma preparação para a teologia revelada, digamos assim. Bom, segundo tópico, a rejeição da teologia natural, Karl Barth. Então, teólogo aí do século XX, a linha dele basicamente era o seguinte: ele negava todo o conhecimento de Deus que não esteja contido nas Escrituras. Então, todo conhecimento que não tenha sido revelado por ele próprio, né, não seria um conhecimento de Deus. Outro ponto, a gente não pode conhecer a Deus por nossos próprios esforços. A gente precisa da graça de Deus. Então, baseado nessa linha, o Karl Barth ele defendia que a teologia natural não era um empreendimento válido, né? Que a gente precisava das escrituras, a gente precisava de Deus, e que o que não tivesse nas escrituras não era uma característica, não era um conhecimento próprio de Deus. E aí, para né, dar suporte ao argumento dele, ele dizia que a igreja e a salvação humana são encontradas somente na palavra de Deus, na revelação de Deus em Jesus Cristo. Então, para ele, a teologia natural não servia, né? Não servia para conhecer a Deus. Tinha que ser tudo baseado nas Escrituras, o que tivesse ali afirmando, né? Mais para frente no artigo, lá no final, ele cita, e eu não coloquei aqui, mas eu coloquei lá no final, a definição de teologia positiva. Eu não conhecia, eu fui dar uma olhada, mas diz o seguinte: a teologia positiva, ela assume que só o que está explicitamente
colocado, né, na Bíblia é o que eles adotam, né? Então, essa é uma linha de teologia positiva, né? Pelo que eu entendi. Tá? Pelo que eu entendi até agora. Bom, e aí, para contrapor a linha do Karl Barth, tem o James Barr. Né? Eu procurei colocar as fotinhos deles aqui para que os nomes são parecidos, né? Barth, Barr, e inclusive a boa parte do artigo ele descreve as discussões, né? Então, boa parte do artigo do Holder, ele descreve o que um achava, o que o outro não achava, o que o Barth falou, o que o Barth não falou, o que o... Né? Então, tem bastante idas e vindas desses dois autores, e aí, para ficar mais claro, né, eu coloquei aí as fotinhos e eles vão ficar com a gente aí até o final da apresentação. Ele era um biblista, né, ou seja, ele é especialista em Bíblia, né, e ele defendia que Deus como Criador deixou evidências de si mesmo no mundo natural. Essa era o princípio, a premissa da linha do Barr, né? Então, o Barr ele defendia a teologia natural, porque a teologia natural estaria explícito na Bíblia, né? Então, o primeiro ponto aqui que ele coloca para argumentar é a passagem que relata o sermão de Paulo no Areópago, em Atenas, né? Isso está em Atos 7. E eu trouxe aqui os versículos para a gente acompanhar junto. Então, em Atos 17, 22 a 28, diz o seguinte: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Acho que aqui é de uma, né? De uma só vez, ele, todos os povos, ele fez de um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Então aqui, né, o Paulo está em Atenas, ele foi chamado lá pelos filósofos estoicos da época para falar. E aí ele quis usar, né, ele quis usar ali a referência de que eles eram religiosos e que eles tinham já um conhecimento de Deus, para dizer, olha, isso que vocês chamam de Deus é o meu Deus, é o Deus, né? É o Deus de Israel, é o Deus que criou todas as coisas e assim por diante, né? De certo modo, essa passagem, né, é uma das passagens que gerou a discussão aqui, né? Eu montei essa thread aqui, né? Eu não queria te interromper, eu segurei, o Benjamin veio aqui, deu um monte de tchau para você e tal. Agora não tem jeito, para falar, ô Peter, agora você tá pegando pesado, você tem o zap do rapaz?
Eu montei essa conversa fake aqui, porque no artigo ele fala muito, né? O que um falou, outro falou, eu achei que ia ser legal para ilustrar, né? E aí, eu peguei o celular do James Barr, e ele está conversando com o Karl Barth. Tá me saindo um excelente professor na didática aí. Ué, ensino remoto, né? Emergencial, dá nisso. E basicamente, né, para ilustrar aí de modo mais didático, talvez, eu coloquei umas palavras aqui do James Barr, né? Como ele falou assim, ó, os atenienses tinham conhecimento de Deus, só não tinham a revelação para entender mais sobre ele. Há um ponto de contato entre a natureza e o evangelho, não acha? E aí o Barth respondeu não. Porque tem uma história famosa dele que ele simplesmente, alguém explicou, tentou, né, argumentar em favor da teologia natural, ele falou não. Nein. Ele colocou, né? E aí o argumento dele, ou a resposta foi, se algum deles agora sabe sobre o Deus mostrado por Paulo, definitivamente não é uma confirmação do que eles sabiam antes, é um conhecimento novo. Tá? Então, e aí o James Barr fala, você está deixando de lado todo o contexto geral da passagem. Então, como biblista, né, ele argumentou com a exegese bíblica de que o Barth não poderia afirmar que os atenienses simplesmente descartaram o que acreditavam antes e assumiram aquele conhecimento novo como se isso tivesse acontecido de fato. Né? Mas o ponto aqui, eu acho que o que ilustra, Atos 7 ilustra, é o seguinte, que mesmo os povos, imagine o seguinte, antes do povo hebreu, né? Você tinha vários outros povos, babilônicos, macedônios, e eles, de alguma forma, né, os pagãos, eles tinham, primeiro, um senso religioso, e segundo, eles detectavam uma divindade na natureza, né? Então, o que eles não tinham? Eles não tinham a escritura para conduzir e fazer eles entender, mas eles tinham esse senso de que poderiam conhecer Deus, alguma coisa de Deus na natureza. Né? Isso é mais ilustrado mais para frente, quando ele compara lá o código de Hammurabi e as leis de Moisés. E muita coisa, né, das leis de Moisés tem paralelo com o código de Hammurabi, e Hammurabi é pagão, né? Não tinha, ou não, ou tinha um deus lá dos sumérios, eu não sei exatamente, mas era basicamente pagão. Então, eu vejo, né, depois de ter visto aquela palestra do John Walton, eu vejo que o povo pagão, ele serve de controle para a gente saber como que seria um cristianismo sem as escrituras. Como que seriam os povos sem a condução de Deus, né? Então, mais ou menos nessa linha. Bom, deixa eu seguir aqui que tem mais passagem para analisar aqui. Em Romanos 1, né, 19 e 20, ele traz aí outro texto que corrobora ou dá um suporte para a teologia natural. Então, no 19 diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, né? Então, o que chama atenção aqui, né? Atributos invisíveis, eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, compreendido por meio das coisas criadas, né? Então, o que Paulo está chamando atenção aqui, né?
claro, o texto é sobre o julgamento de Deus e sobre o fato de que o homem não tem desculpa, né, para não obedecer, ou talvez seja outro contexto, mas a questão aqui, né, que ele chama atenção, são a possibilidade de conhecer alguma coisa de Deus por meio das coisas criadas, né? E aí, criadas, se não é criador, é criatura. E tudo que Deus criou, né, inclui-se aí dentro. Eu acho que aqui tem um ponto, né, para mim está demorando um pouquinho aí. Então ele coloca o seguinte: a exegese de Romanos 1 é sobre o julgamento de Deus e o fato das pessoas não terem desculpa, né? E aqui eu trouxe uma citação do Holder para ilustrar um pouquinho do conhecimento, do pensamento dele, né? Então ele diz assim lá na página 3: eles poderiam conhecer Deus, mas se voltaram para ídolos e perversão. Não existe desculpa, e Paulo deixa claro que a revelação de Deus em Cristo é essencial para a salvação. No entanto, que Deus se autorrevela no mundo criado e que, portanto, há algum conhecimento natural de Deus parece uma inferência inescapável da passagem, né? Então, o foco, de fato, da Bíblia não é a teologia natural. Mas a teologia natural é uma consequência, né, do fato de Deus ter criado tudo. Né? Ele não está tirando... Porque uma das críticas lá do Barth era que a teologia natural não dava esse aspecto da salvação, não dava o aspecto da igreja, não tinha essas questões aí, só a revelação escrita deu. Né? Mas o fato é que Deus se autorrevela no mundo criado, né? E aí, a partir disso, parece que é meio uma coisa inerte, uma coisa que está contida, Deus está contido, ou pelo menos os atributos de Deus estão contidos naquilo que ele criou. É mais ou menos nessa linha aqui que ele aponta, né? E aí o Barr, né, o James Barr, que é o biblista, ele acha que tem muita coisa parecida, né? Ou pelo menos ele faz uma comparação entre Atos 7 e Romanos 1. Em Atos 7, ele acha que a teologia natural ela está mais implícita, né? Não é uma coisa muito clara. Em Romanos 1 é a coisa mais explícita, né? Então ele fala lá da revelação, da criação, né? Em Atos 7 ele fala além do Deus, ele fala do Deus que guia as nações, e ele valida a citação de poetas gregos, né? Então Paulo tinha muito conhecimento ali da filosofia grega, e ele, lá no último versículo que eu li, ele cita dois filósofos gregos, né? Um que é o Epimênides de Creta e outro que é o Aratus de Cilícia, tá? Nenhum dos dois eu conheço, mas cabe aí um registro. Em Romanos 1, né? A citação ali, porque tendo conhecido a Deus, então conhecer a Deus, ele usa também a palavra grega physis para fazer uma referência à natureza. Então, né, é uma indicação aí, né, a partir do grego, de que essa natureza que ele está falando, de Deus, é uma natureza física, né? E o autor, o Holder, ele usa outros livros, né, apócrifos, para usar de argumento aí da filosofia, da teologia natural. Sabedoria de Salomão e Eclesiásticos, né? São livros apócrifos, não tem na Bíblia protestante, e que eu também não vou avançar muito aqui nessa parte,
mas só para constar aqui que ele usa no argumento da teologia natural. No Velho Testamento, a gente vai estar relacionando, vai ter mais explícito, né, essa relação da criação com Deus em Salmos, né? Salmos, então Salmo 19, bastante famoso, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes, né? Essa é da NVI, tá? Então, nos Salmos, né, tem aí uma referência mais explícita à teologia natural, né, digamos assim. E continua, né, a discussão continua, e aí o Barth coloca o seguinte, e ele está certo, a ênfase da Bíblia é na revelação. E aí ele até assume, né, segundo o autor, que Salmos contém teologia natural. Né? E o James Barr, ele vai dizer que a Bíblia não é só teologia natural. Né? Parece que o Karl Barth, ele estava bem extremo, né? É teologia natural, a Bíblia inteira é teologia natural, então... Não, o que o James Barr está falando é o seguinte, a Bíblia não é só teologia natural, e a teologia natural não é primária na Bíblia. Mas a Bíblia dá indicativos de que a criação declara, né, atributos ou coisas do Criador. E aqui, pensando um pouquinho, né, o contexto do Karl Barth, ele pode ter sido um contexto histórico que levou ele a um extremismo maior. Se vocês lembram, lá no texto, ele comenta sobre a Segunda Guerra, sobre a influência dele, ele estava muito próximo ali dos nazistas, né? Ele sofreu ali diretamente com a questão. E possivelmente, né, poderia ter ocorrido, eu estou especulando, mas poderia ter passado na cabeça dele que uma doutrina da teologia natural poderia ser usada para, não sei, para fins de guerra ou coisa assim, do partido nazista, sei lá. Então ele estava bem arisco, assim, a qualquer novidade, ele estava bem conservador em relação à escritura, né? E provavelmente não queria abrir muito possibilidade de assumir nada que não fosse a Bíblia, né? O James Barr, ele é mais novo, né? Então a discussão com ele se deu muito tempo depois aí do que Barth escreveu perto da Segunda Guerra, né? Então aqui provavelmente ele já estava mais amansado, não sei, né? Eu estou especulando também, né? Eu não sei, mas parece, pelo tom da discussão, parece que pode ser isso. Eu até ia fazer um WhatsApp para aquela figura ali, mas não deu tempo. E aí, argumentando, né, que é possível que, a partir da natureza, a gente tenha algum conhecimento de Deus, ele faz esse paralelo, né? Eu já citei lá, Código de Hammurabi e Leis de Moisés. Ora, como é que um povo pagão poderia ter uma noção de moralidade, né? O que é certo, o que é errado, se eles não tinham, né, um conhecimento de Deus, né? E o paralelo, ou muitas das coisas que tem no Código de Hammurabi, né, tem também nas leis de Moisés, não só nos 10 mandamentos, mas nas leis posteriores. Né? Então, é possível que o povo pagão antigo já pudesse ter uma noção de moralidade, de certo e errado, olhando a natureza, ou tendo algum insight, né?
coisa que a gente não sabe, né? Mas esse é um exemplo, né, de que poderia ter, sim, algum conhecimento. A vantagem, digamos assim, do povo hebraico, povo de Israel, é que Deus estava com eles ali, né, vigiando e conduzindo, e depois a gente teve acesso à escritura revelada. E aí a gente enquadrou, quando a gente pegou a escritura revelada, a gente conseguiu enquadrar, né, tudo que se conhecia sobre a natureza, né, no aspecto da criação, né? Então esse exemplo aí bem interessante sobre a importância de a gente entender o contexto da época, né, principalmente da parte do paganismo, talvez, o contexto religioso que o povo de Israel estava circunscrito. E aqui a gente volta para a tese, né, a tese do autor, que fala que a autorrevelação de Deus nas Escrituras é tudo que importa. A Bíblia declara que há conhecimento de Deus a ser obtido observando a natureza. Né? Então, por isso que ele gastou boa parte do artigo olhando as Escrituras. Né? Então, ele faz uma análise ali de Atos 7, Romanos 1, depois do Código de Hammurabi, então ele coloca algumas leis do Código, e aí ele analisa 2 textos também do Sabedorias de Salomão e de Eclesiástico. Eclesiástico acho que não tanto, que são textos apócrifos, mas que têm, né, pode ser considerados assim de algum modo uma filosofia hebraica, né? Então ele fala, ele argumenta, né, ele embasa o argumento dele com essa análise das escrituras. Bom, e aí para onde que a gente vai, né? O autor ele chama atenção para esse teólogo, né, chamado Thomas Torrance, que foi aluno do Barth, então ele foi aluno do Karl Barth, e que ele traz, né, ele traz uma ideia de indissolubilidade. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: a teologia natural não pode ser separada do conhecimento real do Deus vivo, pois é parte constituinte do sistema conceitual. A teologia natural deve ser adotada em uma unidade integrada com a teologia positiva, na qual tem papel indispensável em nossa busca e compreensão de Deus. Então, o Thomas Torrance, inclusive o autor relata que o Thomas Torrance apresentou essa ideia para o Barth, e aí o Barth parece que deu uma aprovada, assim, aprovou e tal. Mas basicamente ele está chamando isso, ele está falando assim, ó, a teologia natural é uma coisa inerente da doutrina cristã, da doutrina da criação, da doutrina do cristianismo, porque se Deus é o Criador, ele criou todas as coisas, ele imprimiu logos nas criaturas, e, portanto, a partir da observação da criação, você consegue compreender algumas coisas, né? É claro que a gente sempre tem que ter como baliza a escritura. Não dá para sair por aí olhando qualquer coisa e dizer, não, isso é Deus, Deus é assim, né? É sempre centrado o olhar na palavra. E aqui eu trouxe para a gente, para compartilhar com vocês, esse termo novo, né, que eu nunca tinha visto, que chama teologia positiva. Na primeira definição ali, eu procurei até rápido nos livros aqui, mas não achei. Mas ele diz assim, ó, é uma abordagem teológica ou uma tradição na qual a natureza de Deus é pensada para ser conhecível e entendível através de afirmações positivas. Mas eu gosto mais dessa definição aqui, ó, acho que fica mais claro, ó. Essa 2 aqui, ó. É uma teologia que, em vez de começar com uma filosofia da religião, né, ele começa, né, com o conteúdo do evangelho e
pela teologia bíblica dada e apresenta essa forma, uma forma sistemática. Bom, resumindo, o que eu entendi é que, basicamente, a teologia positiva, ela pega o que a Bíblia, o Evangelho, traz de afirmações sobre Deus. Não é possível, através da teologia positiva, defender doutrinas que não são explícitas. Por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma coisa que não é... A Trindade não é uma coisa explícita na Bíblia. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas a partir do estudo da Bíblia, é possível chegar numa doutrina da Trindade. E isso a teologia positiva ela não assume. Ela não adota, né? Ela só adota aquilo que está explícito. Então, lá diz que Deus é onisciente. Então, essa é uma característica ok que a gente assume. Se não tiver claro, né? Explicitamente claro, não se assume aquela teologia ou aquela característica. Estou acabando aqui, pessoal. Ele diz assim, a teologia natural nos conta apenas coisas sobre Deus que nós já sabemos e não pode preceder a teologia revelada, né? Então aqui ele está chamando para a centralidade, né, do Evangelho, das Escrituras, na teologia natural. E aqui algumas considerações finais do autor. Ele acha o seguinte, que os argumentos de teologia natural, né, o argumento cosmológico, teológico, ele pode atrair não cristãos a examinar com mais cuidado o cristianismo, né? Então ele acha que a teologia natural, ele prepara, né, pessoas para entender o cristianismo. Como é uma revelação geral que todo mundo está exposta, então é uma forma de primeiro contato com Deus e com a revelação, né? Então o Holder ele traz para nós esse ponto a se considerar. Segundo ponto, a revelação geral precede e prepara a pessoa para a revelação especial, né? Acho que está mais ou menos contido aí no anterior. E aí, para concluir, se há teologia natural na Bíblia, parece legítimo que o cristão a busque, né? Então, a pergunta, o objetivo inicial do artigo era discutir os princípios, se é um empreendimento válido, né, para o cristão, e a conclusão é que se está na Bíblia, se a Bíblia dá indicativos, declara, né, que a teologia natural, ou seja, a gente consegue conhecer alguma coisa de Deus na criação, então ela parece legítimo que a gente busque. Certo? E aí, com isso, eu encerro aqui minha exposição e abro para a gente conversar aí sobre o texto, sobre o assunto. Muito bom, Peter. Primeiro, eu acho que a tua exposição foi fantástica, acho que puxou bastante coisa aí que o texto possibilita, né, avançar. E eu assim, vou entrar nos pontos que você colocou por dois motivos. Primeiro, porque eu fiz uma leitura hoje do texto e eu precisei fazer uma releitura. A linguagem não foi um grande problema, até acho que vai bem aqui. A questão é o conteúdo mesmo, né? Eu escrevi lá no grupo para vocês. A questão é o conteúdo mesmo. Nunca tinha ouvido falar de teologia natural dessa forma como ela é colocada. É claro que acho que, inclusive inconscientemente, vários momentos em que a gente ouve essas passagens de Atos e Romanos, por exemplo, a que me lembro mais é a de Romanos, a que eu tenho mais memória, sempre há essa
essa correlação, e nem sempre tão fácil de entender para as pessoas que apenas estão fazendo uma leitura corrida ali da Bíblia ou estão fazendo uma leitura cotidiana, né? E me parece também que há não sei se eu entendi bem aqui ou não, Peter, mas há também um ramo da filosofia que estuda a teologia natural, e me parece que, pelo menos do pouco que eu consegui compreender aqui, me parece que tem esses dois aspectos, esses dois approaches aí, tanto da teologia quanto da filosofia. Muito embora pareceu que claramente que esse autor consegue fazer um bom diálogo, inclusive chamando esse diálogo para Paulo, né? Porque quem faz tem a clássica passagem de Salmos, né? Mas a explicação de Paulo no Areópago, por exemplo, ela por diversos motivos, muito esclarecedora, né? Um primeiro ponto que eu queria colocar é a capacidade de Paulo de articular as ideias, de conseguir fazer a fala que ele fez, e aí aquela coisa da empatia histórica, uma coisa que é difícil para a gente ter, né? Porque a gente precisa pensar um pouquinho como as pessoas da época, né? Paulo, para fazer o que fez, às vezes quem está fazendo uma leitura apressada da Bíblia, que tem nenhuma obrigação de saber, mas quem dá uma olhada para o contexto, vê que Paulo, ele é como se ele estivesse hoje numa reunião das pessoas mais notáveis de uma determinada área, né? Ele estava simplesmente ali num espaço imerso de pessoas com conhecimento muito grande. Então, e ele se prepara para isso. Ele não chega lá e vai falar, né? Paulo é aquele apóstolo, né, que vai se preparar. Ele não vai simplesmente chegar e a conversa com os judeus, ela era difícil mais no sentido das práticas, da tradição, etc. Agora, a conversa com os gentios era uma coisa absolutamente nova. Muito, muito importante a gente lembrar que o judeu, ele sempre olhava para o gentio, para o pagão, que a gente chamaria num termo mais recente. O gentio para o judeu era aquele que não valia nada, né? Tanto que tem as passagens de Paulo, inclusive Atos dos Apóstolos mesmo indica uma confusão ali entre os discípulos, pais fundadores da igreja, né? Tem uma passagem ali mencionado que houve não pouca confusão. E o que era isso? Eram apóstolos da igreja primitiva, inclusive Pedro, que tinha a perspectiva de que o evangelho, Cristo, era uma coisa para judeus, né? Então, esse trabalho de Paulo, ele tem esse diálogo interno e ele tem esse diálogo externo. Nesse diálogo externo, eu chamo a atenção desse aspecto da teologia natural, não conhecia dessa forma, mas já tinha noção um pouco disso, que hoje a gente, às vezes, principalmente aqueles cristãos que são aspirantes a missionários, né, às vezes se perguntam, em relação àqueles povos indígenas, aqueles que não conhecem a Escritura, ou aqueles que não... Como é que é isso? E claro que precisa de um pouco de oração para o missionário entender bem essa coisa, mas está aqui. Esse é o ponto em que a gente tem algumas pistas, né? Eu sempre me lembro de uma fala do Nicodemos sobre esse assunto, e ele, ao comentar essa passagem de Paulo, ele diz assim, olha, a gente tem que entender essa autorrevelação de Deus na natureza, ela é uma forma de dizer assim, todos os povos do mundo, ninguém vai chegar no dia do juízo e vai dizer que não sabia. Ninguém vai ser condenado. Deus não é injusto. Injusto somos nós, os seres humanos. Deus é justo. Então, nenhuma pessoa vai ser julgada de forma injusta. E aí o Nicodemos aponta para essa passagem de Paulo para dizer assim, olha,
as pessoas, por exemplo, uma tribo indígena lá, que não teve conhecimento com as escrituras, como que eles vão ser julgados? Eles vão ser julgados pela alta revelação de Deus na natureza. E aí o que ele diz da diferença para o povo judeu é que o povo judeu teve a revelação por escrito, os 10 mandamentos, não matarás, não terás outro Deus diante de ti, etc. Né? Todos esses mandamentos, de alguma forma, também está colocado na natureza, essa interpretação que ele coloca, e aí não faria sentido também, eu acho interessante esse ponto que ele fala, não faria sentido também aquela afirmação de que se não conhece a Escritura, se não conhece a Cristo, essas pessoas estão todas salvas a priori. Né? Ele diz assim, olha, se fosse assim, não precisava a gente ir evangelizar, porque imagine, numa tribo, chega um missionário, evangeliza, eles não conheciam, estavam tudo salvo. Aí o missionário chega, evangeliza, metade crê e metade não crê. Quer dizer, então, de um conjunto, sei lá, de 100 salvos, 50 vai para o inferno. Quer dizer, o trabalho do missionário praticamente foi, né, em vão, porque ao invés de levar mais gente para o céu, ele levou foi 50 para o inferno, né? Então, a colocação dele nesse ponto, sem usar esse conceito de teologia natural, quando eu lia, e agora na sua fala, me pareceu também bastante claro esse ponto, que eu acho um dos pontos de difícil compreensão. Não acho que são pontos de fácil compreensão, e ao ser de difícil compreensão, a gente também se depara com muitas novidades, com muitas interpretações, e aí o cuidado que a gente tem que ter também com essas coisas, né? Enfim, eu acho que basicamente era isso. Sobre os livros apócrifos, né? Eles têm um valor histórico muito importante. Eles não estão na nossa Bíblia, mas sim, eles contribuem com a compreensão daquele período. Não estão na Bíblia evangélica, né? Estão na Bíblia católica. E eles têm um valor histórico considerável. E tem outros escritos também, né? Mas aí nem todos eles traduzidos, enfim, de um pouco mais difícil acesso e compreensão. Por fim, eu gostei bastante desse texto. Eu acho que é um daqueles que traz o assunto, aqueles assuntos que a gente não teria lido nos livros que a gente vem lendo sobre o diálogo entre fé e ciência, mas que chama a atenção para o debate, fé e ciência, e mesmo para a nossa compreensão de Deus e das Escrituras, né? Porque no último dia também não vai ser desculpa ter feito alguma coisa errada por ter uma compreensão equivocada acerca de Deus, né? Isso aí não vai ser desculpa também. Enfim, eu acho que era isso que eu queria colocar, e só mais uma coisa. Aquele zap que você fez ali, eu fiquei curioso. E dos dois, ou existe um aplicativo aí na internet, um site que o Peter fez isso, né? Daí eu vi que tinha um Vodafone, eu falei, tá, pode ser isso. Se eu tivesse lido Tim, Vivo, alguma coisa conhecida, eu falei assim, o Peter pegou o celular da Vanessa e falou, Vanessa, presta o celular aí. E ficou lá, digitava. Aí eu falei assim, bom, aí vamos ver se estamos todo mundo bem nesse ponto da quarentena e tal, mas valeu, muito didático, gostei. Quer comentar aí, Douglas? Beleza. Eu gostei do artigo porque ele dá esse histórico, essa discussão que não é fácil de acompanhar, né? Para você acompanhar esse desenrolar, teria que ler, bom, como qualquer ciência, mas teria que ler tudo o que aconteceu, ou talvez o livro dele, né? Mas eu dificilmente chegaria nesse autor se não fosse pelos Faraday Papers. E entender isso esclarece muita coisa, né? Muitos caminhos. Eu achei muito interessante o fato de que ele chama atenção para a mudança de visão do Paley, né, em relação à teologia natural. Eu acho que isso tem implicações bastante profundas, principalmente na minha área, né, na biologia, na evolução, naquela discussão ali do século XIX.
né? Esse foi um dos pontos aí que eu achei bem interessante. Dando uma pesquisada e passada de olho em outros materiais, realmente eu foquei no artigo, né? Mas tem alguns autores que eles têm um receio de que a teologia natural se torne, sabe, seja idolatrada. O que eu quero dizer? Que a teologia natural seja a centralidade da religião, digamos assim, em alguns contextos, sabe? Então, tem alguns autores que chamam atenção para isso, né? Eu acho que esse é um assunto avançado, né, digamos assim, para um cristão, né, brasileiro, talvez, não sei, mas eu imagino que para nós, né, no nosso grupo aqui, até onde eu conheço, a gente não vai ter esse tipo de problema. Né, a gente está bem centrado na revelação escrita, Jesus Cristo, etc. E a gente não vai passar a idolatrar ou praticar a teologia natural como uma fé, ou como uma doutrina, né? Então, só isso que eu achei, assim, de discussão maior, né, sobre a teologia natural. Mas confesso, eu não, né, também é um dos primeiros contatos que eu tenho com o tema, e provavelmente deve ter alguma coisa de filosofia da religião, né? Principalmente eu acho que o Alvin Plantinga fala alguma coisa sobre isso, né? Mas como não é do nosso conhecimento ainda, eu me restringo aqui ao artigo que a gente leu do tema para isso aí. E é isso aí. Nem é de estranhar muito essa preocupação dos teólogos, né? Porque às vezes acontece isso. Bom, o ser humano ele tem uma caída por essas coisas que desviam, né, da atenção central. Imagino que quando se tem esse debate e se menciona isso, a memória que pode vir é a do deísmo, né? Do século XIX, que é uma coisa que surge ali como uma ideia e daqui a pouco avança enfim, e aí sim corre-se esse risco mesmo, e infelizmente não estamos livres disso. No entanto, eu acho que, bem como você colocou, pelo menos não é o nosso caso, né? Aqui, nem a nossa preocupação, né? O Alistair McGrath, ele avançou bastante, sabe? Nessa nova teologia natural. Então, ele tem um livro sobre teologia natural que ele dá digamos assim, uma reformada, uma renovada, assim, na teologia natural. Ele tem também um livro sobre o ajuste fino, né, do universo, que seria o argumento cosmológico e o teleológico. E ele avançou também numa ciência de Deus, né, que é uma teologia científica. E aí entra naquele modelo de síntese, sabe? Lembra? Que é de tentar juntar uma metodologia científica com uma metafísica cristã, assim, através de um método, né? Aí é um negócio avançado, assim, eu ainda não peguei para ler. Eu vi um videozinho que produziram, a ABC2 produziu sobre o livro, mas tipo assim, a gente está na iniciação científica ainda, né? Esses caras estão no pós-doc, né? Mais ou menos isso. Então, junta a coisa que tem que ter muita leitura antes, né? Entender o que é um realismo crítico e tudo que isso implica na metodologia, e aí daqui a uns anos a gente consegue entender um pouquinho. Era isso? É isso, da minha parte. Maravilha. É isso. Pessoal, então, vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de vocês, os que não puderam, Oswaldo, Jackson, Lara, os demais do grupo. Colocar o Oswaldo aí nas orações, que ele está provavelmente com Covid.
família aí do Douglas também, né? Sua mãe já recuperou, Douglas? Sim, foi no começo aí, foi Ah, no acho que começo? em julho ou agosto. Você falou, né? Tá bom, Graças a Deus. maravilha. Beleza?